Um passeio de lancha em alto mar com amigos se torna um verdadeiro desastre quando uma forte e misteriosa tempestade vem sobre eles. Porém, o pior acontece quando um suposto resgate chega para os socorrer, onde mistérios e perigos sem fim irão persegui-los dali por diante. E aí, pessoal, tudo certo? Hoje iremos recapitular um filme de suspense e mistério bem interessante, que com certeza irá prender sua atenção até o final. O filme da vez se chama Triângulo do Medo. Em um dia comum e ensolarado em Miami, conhecemos nossa protagonista, chamada Jessie. Ela está se preparando para um passeio de barco com seus amigos, onde levará também seu filho autista, chamado Tommy. Jessie está correndo pela casa, arrumando tudo com pressa, enquanto Tommy está tranquilo pintando. Jessie depois tem problemas em convencer Tommy para sair de casa, então quando está terminando os preparativos para sua viagem, a campainha toca. Porém, quando ela sai para ver quem era, não havia ninguém lá fora. Ela até pergunta a seu vizinho se ele tinha visto alguém, porém ele diz que não viu. Depois disso, Jessie arruma o restante das coisas, põe em seu carro e sai com Tommy. Porém, quando chega ao porto, estranhamente estava agora sem ele. O que só vamos conseguir entender isso no final, então fiquem ligados. A primeira pessoa que Jessie encontra é um rapaz chamado Victor, no qual ela responde a ele que tinha deixado seu filho em uma creche, porém mais na frente veremos que não se trata disso. Ela então abraça seu amigo chamado Greg, e parece estar abalada com alguma coisa. Greg pergunta se ela está bem, se aconteceu alguma coisa, porém ela diz que sim, que está tudo bem. Ela então embarca com ele na lancha com o nome de Triângulo, onde lá conhece os amigos de Greg, o casal Donnie e Sally, e a amiga de Sally chamada Heather. Já em alto mar, Victor considera o comportamento de Jessie muito estranho, questionando por que ela disse que tinha deixado o filho na escola, sendo que aquele dia era sábado, quando não havia aula. Greg então responde que o filho dela é especial e frequentava uma escola que funcionava todos os dias. O grupo lança suas velas ao mar, porém logo o vento se extingue e se deparam com uma grande tempestade vindo em sua direção. Greg tenta usar seu rádio para contato com a guarda costeira e consegue. Porém, quando ia informar sobre sua situação, o sinal é interrompido em uma outra chamada que entra no meio. Era uma mulher pedindo socorro, dizendo que havia uma outra mulher que estava matando todo mundo. Greg pergunta qual a sua localização, mas o sinal se perde. É aí então que eles veem uma enorme onda seguida da tempestade que eles tinham visto antes ao longe, agora já chegando neles. A tempestade misteriosa vira o barco completamente, e da forma repentina como surgiu, também se vai. O grupo sobe em cima do barco virado, porém Heather havia sumido. Eles ficam um tempo ali à deriva, em pleno oceano, esperando alguma ajuda chegar. Quando então veem ao longe um transatlântico se aproximando com o nome descrito nele, Aelos. Eles agora têm essa grande chance de serem resgatados, pelo menos era o que esperavam. Quando o navio se aproxima mais deles, Victor diz ter avistado alguém, então todos continuam gritando por ajuda. Menos Jessie, que parecia estar achando algo estranho. Eles conseguem então embarcar no navio, no entanto lá dentro eles não encontram ninguém. Eles caminham um pouco chamando por alguém que estivesse ali e dado momento Jessie diz a Greg que estranhamente sente que reconhece aquele lugar em que estão, parecendo algo como déjà vu. Victor, Donna e Sally interrompem Jessie e Greg, mostrando-lhes uma foto emoldurada do navio em que estão na parede. Porém o estranho é quando veem a data, que era de 1932. Quando de repente eles são interrompidos por um barulho, um tinir de metal perto ali onde eles estavam. Pensando então que era enfim alguém, eles logo vão em direção ao som. À medida que eles seguem o barulho, Victor encontra umas chaves no chão. Porém, estranhamente, Jessie reconhece elas como suas. Ela fica sem entender como isso é possível, já que nunca esteve ali antes. Porém, tem logo certeza de que são suas e fala aos outros. Até mostra a foto de seu filho nela para confirmar de vez que as chaves eram dela. Sally tenta racionalizar a situação, sugerindo que talvez Heather tenha sobrevivido de alguma forma e subido no navio antes deles com as chaves, sendo essa a única explicação racional para isso. O resto do grupo, porém, considera essa teoria fora de questão. Eles então continuam procurando por alguém e se deparam com um salão de baile, onde tudo parecia estar bem preparado para uma festa, mas sem ninguém por perto para isso. As mesas estão postas para o jantar e a comida é abundante. Jessie repara o fato que seu relógio está marcando a mesma hora do relógio na parede do salão, 8h20. Sendo que no relógio de Greg eram 11h30. Enquanto o resto do grupo debate sobre o que devem fazer a seguir, Jessie vê alguém correndo pelo corredor e diz aos outros. Victor então imediatamente corre atrás da pessoa misteriosa, vasculhando os corredores desertos enquanto o resto do grupo permanece no salão de baile. Greg decide ir atrás de Victor e pede a Donna e Sally para ficarem esperando caso ele voltasse. Então sai e Jessie o segue. Enquanto procuram por Victor, Jessie tenta convencer Greg que ela já esteve ali antes. Mas Greg tenta racionalizar suas alegações, sugerindo que talvez ela se sinta culpada por causa de Tommy. Quando então eles se distraem com o som de água corrente e decidem verificar o que era. Eles entram em um dos quartos de onde estava vindo o som de água. Ao irem para o banheiro, encontram lá uma mensagem escrita com sangue no espelho. Vá para o teatro.
Victor, que ainda estava tentando encontrar a pessoa que Jesse viu correndo no corredor, ouve um forte barulho vindo de fora. Jesse está aterrorizada com o fato de terem encontrado sangue no espelho, enquanto Greg sugere que a tripulação pode estar apenas brincando, pregando uma peça com eles. Eles discutem e se separam. Jesse está determinada em ir ao teatro como a mensagem no vidro dizia para fazer, mas acaba voltando para o salão de festas onde estavam antes e seus amigos não estavam mais lá. Quando então ela ouve barulhos de batidas se aproximando e se esconde. Mas logo percebe se tratar de Victor, que estava todo ensanguentado e tropeçando. Jesse fica em choque e tenta falar com ele para descobrir o que aconteceu, mas ao invés de uma resposta, Victor a ataca ferozmente. Jesse luta por sua vida e eventualmente consegue se livrar dele, que estava muito fraco por estar gravemente ferido. Ainda em estado de choque, Jesse se assusta com o som de um tiro de espingarda e corre para ver o que estava acontecendo. Ela acaba chegando no teatro, onde Sally e Donna estavam chorando por Greg, que tinha acabado de ser baleado. Jesse fica chocada com aquela terrível cena, enquanto Sally vai para cima dela, a acusando de ter atirado em Greg. Ela se defende, mas Sally diz que Greg mesmo disse que ela quem atirou nele. Jesse revela que alguém atacou Victor e que estava com ele quando ouviu o som do tiro. No entanto, Donna e Sally estão cada vez mais desconfiados dela e a questionam por que então ela mandou que eles fossem ao teatro. Jesse então tenta convencê-los de que não foi ela quem mandou eles irem ao teatro e que não atirou em ninguém. Quando então alguém começa a atirar neles da sacada. Sally e Donna são atingidos e Jesse foge dali depois que ela tenta ajudá-los, mas não consegue. Ela se esconde na cozinha e pega uma faca para poder se proteger do atirador mascarado que está atrás dela agora. Depois vai até as estações de salva-vidas na esperança de sair do transatlântico, mas o atirador a encontra lá. Eles lutam pela espingarda e Jesse consegue fugir. O atirador, porém, não desiste e persegue ela pelo convés superior. Depois de errar 2 tiros em Jesse, ele joga a espingarda nela e ela cai no convés inferior. Jesse pega um machado que encontra no caminho e o usa para se defender, quando então o misterioso atacante reaparece. Depois que Jesse luta e supera seu agressor, ela exige saber sua identidade. O agressor então responde de forma errática, dizendo que a única maneira de Jesse voltar para casa é matando todos eles. Jesse então o atinge com um machado sem desmascará-lo e ele cai no mar. Enquanto ela tenta se recompor, ela escuta um som de música vindo de uma das cabines próximas. Ela entra e percebe vir de um toca-disco, sendo esse mais um indício de que realmente aquele navio era da década de 30. Quando então Jesse ouve vozes gritando por ajuda vindo de fora. Ela sai da cabine e vai até o convés. Quando ela olha para o mar de onde vinham os gritos, quem ela vê a faz ficar em choque. Era Greg, Victor, Donna e Sally e ela mesma no barco virado gritando por socorro. Jesse fica paralisada e muito assustada, e quem não ficaria, não é mesmo? Jesse então corre para longe e se esconde, enquanto ouve o grupo que embarca no transatlântico, incluindo ela própria, como exatamente tinha acontecido antes. Enquanto ela se escondia do grupo, Jesse testemunha todos os mesmos eventos e palavras conversadas por eles há pouco tempo atrás quando embarcaram no navio. Ela começa a entrar em pânico e deixa suas chaves caírem, fazendo barulho e chamando a atenção do grupo para onde ela estava, sendo dessa forma como suas chaves foram na verdade parar ali. Jesse então vai até o banheiro onde encontrou sangue escrito no espelho com Greg. E a pergunta que fica é quem é o autor dessa escrita. Saberemos mais à frente, então fiquem ligados. Enfim, ela pode ouvir que o grupo está procurando por alguém no navio e chamando Heather. Quando então percebe que era ela mesma, a pessoa que seu outro eu disse ter visto no corredor, e Victor foi atrás. Ela foge para o convés e Victor acaba encontrando lá, ficando surpreso por ela ter chegado tão rápido ali, pensando que ele está conversando com a Jessie que ele acabou de deixar no salão de baile com o restante do grupo. Jessie tenta ser honesta e explicar a Victor que algo estranho está acontecendo no navio, dizendo que sua cópia está lá embaixo com o grupo enquanto eles conversavam ali. Victor não consegue entender o que Jessie está tentando dizer a ele, enquanto ela tenta explicar que os corpos de todos estão espalhados pelo navio e que já estiveram ali antes. Enquanto Jessie tenta erraticamente convencer Victor a acreditar nela que todo o grupo vai morrer, ele a dispensa. No calor da discussão, Jessie então agarra Victor pela cabeça enquanto tenta explicar tudo a ele, porém acidentalmente o empurra contra um gancho na parede que acaba cravando na parte de trás de sua cabeça. Em choque com o que acabou de fazer sem querer, Jessie foge do local deixando Victor. Depois de ter um colapso, Jessie encontra vários papéis amassados no chão com a mesma mensagem: se eles embarcarem, mate todos eles. Ela escreve a mesma frase em um papel em branco para ver se era mesmo a sua letra e confere que era exatamente a mesma. Depois ela encontra o mesmo macacão que o atirador estava usando antes e várias espingardas. Ela pega uma e sai em seguida. Ela percebe que tudo está se repetindo enquanto tenta buscar encontrar seus amigos. Vemos agora junto com Jessie eventos passados de outra perspectiva, seguindo Victor, Sally, Donna e Greg antes de todos serem mortos. Jessie então tropeça com Victor, tendo ele sobre a mira de sua arma, mas assegurando-lhe que fará tudo certo para tirar todos do navio. Ela se vê entrando no salão e deixa Victor, agora mirando na outra Jessie. Em vez de estrangular Jessie no salão de baile como no cenário anterior, Victor agora está impressionado por ver duas Jessie.
Incapaz de atirar em seu outro eu, Jessie então deixa ela fugir. Feliz que pelo menos agora Victor acredita nela, ela tenta fazê-lo lembrar de tudo o que aconteceu antes e que ele tentou estrangulá-la. Porém, ela é interrompida pelo som de um tiro e corre para o teatro, deixando o Victor só. Chegando lá e sabendo que alguém vai atirar em Sally e Donnie, que estão do lado do corpo de Greg como antes, Jessie os empurra para longe e eles não são atingidos pelo tiro. Ao invés disso, ela consegue balear o atirador e então saem do teatro. Sally e Donnie seguem Jessie enquanto ela tenta explicar para eles que tudo o que está acontecendo já aconteceu antes, sugerindo que eles podem mudar o padrão. Eles estão tendo problemas para acompanhar o que Jessie está tentando explicar para eles, mas eles estão desesperados o suficiente para tentar entender tudo. Jessie então os deixa com a espingarda para voltar para onde Jessie estava e diz para eles não confiarem em ninguém. Chegando de volta ao salão, em vez de Victor, ela encontra um rastro de sangue que leva até o convés. Enquanto estava lá, houve um outro disparo de espingarda e corre de volta para onde estava Donnie e Sally. Antes de Jessie conseguir alcançá-los, outra Jessie mascarada tenta enganá-los para acreditarem que ela é quem os deixou com um aviso para não confiarem em ninguém. Donnie é cauteloso no início, mas logo concorda em seguir a outra Jessie, enquanto a verdadeira tenta avisá-los gritando pelos corredores, mas seu outro eu consegue enganá-los, os atraindo para um dos quartos, onde lá os esfaqueia. Sally consegue fugir da armadilha mortal, enquanto Jessie de macacão continua a esfaquear Donnie. Enquanto corre, Sally é avistada pela Jessie bem intencionada, que então a segue. O que podemos entender aqui é que cada versão de Jessie, sendo bem intencionada ou de sangue frio, é fortemente motivada pelo desejo de ver seu filho novamente. Pois a Jessie de macacão, depois de finalizar Donnie, diz que fará qualquer coisa para poder rever seu filho. Então, continuando, vemos Sally encontrar um radiocomunicador enquanto fugia de Jessie. Ela pede por ajuda e percebemos aqui que era ela quem estava pedindo socorro quando um sinal entra na conversa de Greg com a guarda costeira pouco antes da tempestade chegar e os fazer naufragar. O sinal, porém, é interferido e então Jessie segue atrás de Sally. Ao chegar lá fora, ela fica surpresa ao encontrar dúzias de outras versões de Sally já mortas naquele local, deixando claro para nós que aquela situação também já foi vivida várias e várias vezes e que as versões anteriores de Jessie já tinham tentado uma solução para tudo aquilo daquela mesma forma. Porém, no final, todos sempre acabam morrendo. Jessie tenta confortar e convencer Sally de que não foi ela quem matou Donnie, quando então houve um barulho e ela vê uma das versões de si mesma matando outra Jessie de macacão, porém de uma forma diferente da primeira que já vimos. Depois ela tenta convencer Sally a acreditar nela de que não lhe fará mal algum, porém ela não aguenta os ferimentos e morre em seus braços. Jessie então novamente ouve os gritos de socorro vindos do mar e percebe que é a lancha com seus amigos, notando que é quando todos morrem que o ciclo recomeça. Jessie então depois tenta parar o navio, mas sem sucesso. Quando ela sobe nas docas, ouve uma versão de si mesma conversar e depois empurrar Victor no gancho da parede. Ela aparece na frente de Victor dizendo a ele para não ter medo e que agora sabe como salvá-lo. É aí então que ela encontra Donnie morto no banheiro e com seu sangue escreve no espelho, vá para o teatro. Sendo que aqui agora sabemos que ela mesma quem tinha escrito aquilo antes. Ela então depois disso se desfaz do corpo de Donnie, o jogando no mar. Jessie então encontra outra versão de Sally e Donnie esperando por Greg no salão de festas e diz a eles para encontrarem Greg no teatro. Ela veste um macacão, pega uma espingarda e coloca uma máscara enquanto se dirige para lá. No caminho ela ouve uma versão de si mesma quando se separa de Greg após a discussão. Ela segue Greg até a sacada do teatro e mira nele, porém ele percebe que era ela. Ela então fala a situação para ele e percebemos aqui que todas as outras versões de sangue frio de Jessie, além de estarem determinadas a fazerem de tudo para poderem reencontrar o filho, estavam matando com o intuito de fazer a lancha com os outros aparecerem novamente, pois sabia que quando todos morriam o ciclo reiniciava. Então assim ela poderia da próxima vez impedi-los de subir no navio e talvez assim dar um jeito de acabar com aquele loop. Depois então de pensar duas vezes, ela atira em Greg. Em seguida começa a atirar em Sally e Donnie. A outra versão dela mesma, que acabou de sofrer o ataque junto com Sally e Donnie, entra em cena. E mais uma vez vemos Jessie tentando escapar da Jessie mascarada, que agora está assumindo o papel de atacante de quem ela mesma estava tentando fugir no início. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar essa trama aqui comigo, beleza? Vemos então o ciclo se repetindo, mas agora de duas perspectivas diferentes. A Jessie mascarada que agora estamos acompanhando vai depois de uma versão dela mesma que agora está escondida na cozinha com a faca na mão. O padrão se repete mais uma vez quando as duas versões de Jessie acabam nas docas superiores, presas em uma luta dinâmica que levará a Jessie mascarada a ser jogada no mar por um machado na cabeça. Porém, como já vimos, antes de cair ela avisa a versão de si mesma para não deixá-las embarcar e matar todos se ela quiser voltar para casa. Agora na visão da Jessie mascarada que estávamos acompanhando, depois de cair no oceano ela acaba na praia e encontra o caminho de casa. Ela está do lado de fora observando Tommy pela janela. Porém logo começa a ficar aflita quando percebe que ainda está vivendo aquela situação sinistra, pois ouve a voz de uma outra versão dela dentro da casa se preparando para a viagem na lancha com os amigos. Porém ao invés de ver a versão amorosa de si mesma e paciente com Tommy que ela tem no início do filme, podemos ver que Jessie é abusiva agora com seu filho autista. Esse comportamento abusivo é o que leva a versão de Jessie fora da casa a tocar a campainha.
o que agora explica aquela cena no início. Jessie usa a campainha como distração para poder entrar na casa e esperar a Jessie abusiva voltar para matá-la. Ela faz isso e toma seu lugar. Em seguida abraça Tommy pedindo desculpas e que iria ser diferente agora. Depois de embalar e colocar o corpo da Jessie abusiva no porta-malas do mesmo modo que vimos no início do filme, agora com uma perspectiva diferente, ela segue viagem no seu carro com Tommy. No caminho, ela faz uma promessa a Tommy, dizendo a ele que nunca iria machucá-lo novamente, mesmo quando ele fizesse algo errado. E enquanto dizia isso, uma gaivota atinge o para-brisa do carro. Jessie estaciona na beira da estrada e desce para pegar o pássaro para depois jogá-lo. Porém, quando ela chega à beira para jogar o pássaro morto, ela percebe que há uma pilha de outras gaivotas mortas no mesmo local, percebendo então que um padrão está se repetindo ali também. Ela fica muito nervosa e então vão embora dali. Tommy começa a ficar chateado e Jessie tenta acalmá-lo, o que então leva a acontecer um acidente fatal. Enquanto as pessoas se reúnem para ajudar Jessie e Tommy, que parece ser uma causa perdida, Jessie é vista de pé ao lado e observando a cena ilesa. Enquanto ela vê seu filho morrer, pensa na possibilidade de que talvez seus amigos estejam esperando por ela no porto. Então pega um táxi para lá e adormece. Quando Jessie acorda, vê que já chegaram no porto e o taxista diz a ela que vai esperá-la mantendo o taxímetro ligado. Jessie então promete voltar e depois chega onde deveriam estar seus amigos e de fato eles estavam lá. E nós percebemos aqui que tudo irá iniciar mais uma vez. O filme então termina com ela encontrando Victor, mas parece não lembrar de conhecê-lo. Em seguida abraça Greg e embarca na lancha mais uma vez sem estar completamente ciente do motivo. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!